Você lembra da última vez que ele te perguntou como você estava de verdade? E eu não estou falando de perguntar tudo bem, de passagem, mas aquela pergunta que para, que espera, que ouve. Você está aqui, presente, fazendo, cuidando, sendo, e ainda assim sente uma solidão que não consegue explicar. Uma sensação de que você poderia sumir da sala e ele levaria um tempo para perceber. Isso tem nome. E hoje eu vou te mostrar o que esse nome revela sobre o seu relacionamento e principalmente sobre você mesmo. Fique aqui comigo até o final, porque o sinal mais importante não é o que ele faz, é o que você faz há muito tempo sem perceber. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou Tatiane Dib, mentora de mulheres e especialista em inteligência emocional. A minha missão é te ajudar a entender o que acontece dentro de você para que você possa construir relacionamentos que te fortaleçam, começando pelo relacionamento mais importante de todos, o relacionamento com você mesma. E antes da gente continuar, eu te peço que me ajude a levar essa mensagem para mais mulheres. Então, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Isso faz toda a diferença para que esse conteúdo alcance mais mulheres. O que quase ninguém fala sobre a invisibilidade dentro de um relacionamento é o seguinte: o problema não é o homem não te ver. O problema começa muito antes disso. A invisibilidade raramente começa com um grande evento. Não tem uma cena onde ele diz que a partir de hoje você não me importa mais. Ela começa com pequenas ausências que você vai normalizando. Uma opinião sua que ele dispensa, uma conquista que passa sem comentário, um momento de dor que você resolve sozinha porque não adianta contar para ele. Um desejo seu que você foi guardando no bolso para não incomodar. E aí chega um dia em que você está do lado dele, no mesmo sofá, na mesma cama, na mesma viagem e sente um vazio que você não sabe explicar. Esse vazio, ele tem sinais e eles estavam lá antes, esperando você olhar. Vamos começar pelo que aparece de fora dos comportamentos do dia a dia da relação. Sinal 1. As suas opiniões existem, mas elas não pesam. Você fala, ele ouve, mas no final as decisões são as dele de qualquer forma. Onde jantar, onde educar os filhos, o que fazer no final de semana, como gastar o dinheiro. Às vezes ele pede a sua opinião, mas como quem pergunta por protocolo e não como quem realmente considera o que você vai dizer. Sabe o que acontece com o tempo? Você para de opinar. Você já sabe que não vai adiantar e você começa a se sentir uma figurante na sua própria vida. Quando a sua voz deixa de ter peso, você começa a falar cada vez menos e a assumir cada vez mais. O sinal 2 é quando as suas conquistas passam em branco. Você terminou um projeto importante no trabalho, superou aquele medo antigo, aprendeu algo novo, passou por algo difícil e você contou para ele. E ele disse somente um "que bom" e seguiu em frente. E 2 segundos depois, ele mudou de assunto. Isso não é frieza de personalidade, é uma escolha inconsciente de onde a energia e a atenção vão. E quando as suas conquistas não recebem presença, a sua autoestima começa a não acreditar que você tem algo para celebrar. O sinal 3 é quando a sua dor não é atendida, ela é administrada. Quando você está mal, o que acontece? Ele resolve, sugere solução, minimiza. Ele não senta com você na dor. Ele não pergunta, me conta mais sobre isso. Ele não cria o espaço para que você seja vulnerável. E você aprende que não adianta se abrir. Aprende a resolver sozinha, a engolir. E a cada vez que você engole, você fica um pouco mais invisível para ele e um pouco mais distante de si mesmo. O sinal 4 é quando você precisa estar bem para ser suportada. Você percebe que quando está leve e animada, a relação flui. Mas quando você está cansada, triste, ansiosa ou precisando, a atmosfera entre vocês fica pesada. Ele some emocionalmente, fica seco ou irritado ou ausente. E você aprende a se controlar, a não demonstrar quando você está mal, a parecer bem mesmo quando você não está. Porque você já sabe que a versão real de você, a que sente, a que precisa, que às vezes não tem respostas, não cabe ali.
Quando você só pode ser a versão agradável de si mesma, você começa a deixar de ser você mesma. Mas esses são os sinais que aparecem no relacionamento. O que me preocupa mais está dentro de você. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Os sinais externos são o que o relacionamento faz, mas os sinais internos são o que você está fazendo com você mesma em resposta a isso. O primeiro sinal interno é que você parou de contar coisas para ele. Pensa comigo, tem coisas que acontecem na sua vida, as emoções, medos, sonhos, até situações pequenininhas do dia a dia, que você já não compartilha com ele. Não porque você não quer, mas porque você já sabe que a resposta não vai ser a que você precisa. Então você guarda para você ou você conta para uma amiga, ou você processa sozinha. Isso parece amadurecimento, mas não é, é isolamento. E você criando uma vida interna paralela porque aprendeu que a vida interna de vocês dois juntos não tem espaço para você. O segundo sinal interno é quando você começa a diminuir os seus próprios desejos. Tinha coisas que você queria, viagens, projetos, conversas mais profundas, mais intimidade emocional, mais tempo de qualidade. E você foi guardando essas vontades porque você aprendeu que pedir isso gerava conflito ou indiferença, ou aquela sensação de que você pede demais. E um dia você para de querer, para você não sofrer a decepção de não receber. Me conta aqui nos comentários, você alguma vez já abriu mão dos seus planos, dos seus desejos, para não se decepcionar mais com a indiferença de alguém? Quando você encolhe os seus desejos para caber na vida do outro, você está praticando um autoabandono. E o nome bonito para isso é adaptação. O terceiro sinal interno é quando você começa a se perguntar se você está exagerando o tempo todo. Isso é um dos sinais mais sérios e menos percebidos. Quando a invisibilidade está instalada, a mulher começa a duvidar da própria percepção. Ela sente que algo está errado, mas como ele não é violento, não é grosseiro abertamente, ela pensa: será que sou eu que sou muito difícil? Será que eu estou pedindo demais? Será que é uma fase? Esse processo de questionar a sua própria realidade tem um nome na psicologia: gaslight, que pode ser intencional ou não. Mas independente da intenção dele, o efeito em você é o mesmo. Você para de confiar em si mesma. E quando você para de confiar em si mesma, você para de se defender e fica ainda mais vulnerável à invisibilidade. O quarto sinal interno é quando você sente saudade de quem você era antes. Esse é o sinal mais doloroso de todos. Uma mulher me disse uma vez: eu olho para as fotos de quando eu tinha uns 32 anos e eu não me reconheço. Aquela mulher ria de verdade, tinha opinião, tinha brilho nos olhos. Hoje, eu mal lembro como é ter vontade própria. Quando você começa a sentir saudade de si mesma, não de uma relação passada, não de um amor antigo, mas de você mesma, é porque você ficou para trás em algum momento. E geralmente esse momento foi o momento que você começou a se encolher para ser aceita. Saudade de si mesma não é nostalgia, é um alerta de que parte de você ficou pelo caminho. Mas tem um sinal que é mais grave do que todos os outros. E ele não está no que ele faz, nem mesmo no que você sente. Ele está no que você passou a acreditar. E é esse que precisa de mais atenção. Até agora eu te mostrei os sinais de fora e os sinais de dentro. Mas existe um mecanismo que faz tudo isso se sustentar. E sem entender esse mecanismo, os outros sinais nunca vão fazer sentido por completo. É a crença de que é demais pedir para ser vista. Essa crença, ela não nasceu ontem. Ela veio lá de trás, de experiências antigas que você aprendeu que expressar as suas necessidades era um risco. Que ter emoções intensas era ser difícil. Que pedir presença era ser carente. E que demonstrar vulnerabilidade abrir espaço para rejeição. E quando essa crença se instala, acontece algo contraintuitivo. Você começa a colaborar com a sua própria invisibilidade. Você se cala antes dele te ignorar. Você diminui o seu desejo antes dele te decepcionar. Você sorri antes dele perceber que você está mal. Você faz o trabalho antes dele. E aí fica difícil distinguir. Ele te tornou invisível ou você se tornou? A resposta honesta é os dois.
E isso não é culpa sua, é um padrão de sobrevivência que você desenvolveu porque funcionou em algum momento, mas que agora está te custando caro. A mulher que aprende a não precisar de nada é a mulher que aprende a não existir completamente. E aqui tá a virada que eu preciso que você leve nesse vídeo. A invisibilidade dentro de um relacionamento raramente é uma condenação. É um diagnóstico. Ela te diz duas coisas ao mesmo tempo: a qualidade da presença emocional dele e onde você deixou de se defender, de se posicionar e de se fazer real. E o caminho de volta não começa com ele te enxergando, começa com você se enxergando primeiro. Quando você para de negociar a sua presença, quando você para de justificar os seus desejos, quando você para de escolher a paz dele em detrimento da sua própria verdade, quando você começa a se tratar como alguém que merece espaço, você muda o que é possível dentro daquele vínculo. Às vezes o relacionamento ele se transforma, às vezes ele não aguenta o seu tamanho real e vai embora. De qualquer forma, você sai ganhando, porque você sai inteira. Então deixa eu resumir o que a gente viu hoje. Invisibilidade dentro de um relacionamento não é falta de amor. Muitas vezes a mulher que está invisível ama muito, cuida muito, dá muito. O problema não é a quantidade do que ela oferece, é que ela foi aos poucos deixando de receber espaço para existir. Os sinais externos falam sobre o relacionamento. Opiniões que não pesam, conquistas que passam em branco, dores que não são acolhidas, emoções que precisam ser escondidas. Os sinais internos falam sobre você. O silêncio que virou hábito, os desejos que foram encolhendo, a dúvida sobre a sua própria percepção, a saudade de quem você era. E por trás de tudo isso, a crença que sustenta o ciclo. A de que ser vista, ser ouvida, ser considerada é pedir demais. E não é. Presença emocional não é exigência, é o mínimo de um vínculo real. E você, que leu tanto, que cresceu tanto, que aprendeu tanto sobre o mundo, merece um amor que também aprenda sobre você. A mulher que é vista começa se vendo primeiro. O amor que te escolhe começa com você se escolhendo primeiro. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Cada vídeo que você assiste até o final ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para mais mulheres que precisam dela. E se enquanto você assistiu esse vídeo você foi reconhecendo a sua história, se você percebeu que esses sinais estão presentes na sua vida e que por trás deles existe uma ferida que vai além desse relacionamento, que vem de muito antes, então eu quero te convidar para um próximo passo. No Amor Escolhido, meu curso, a gente vai juntas ao fundo dessa ferida. Você vai entender de onde vem o padrão de se tornar invisível, qual crença que está no comando das suas escolhas e como construir na prática um posicionamento emocional que te faça ser vista. Não por dependência ou carência, mas porque você passou a acreditar genuinamente que merece espaço. O Amor Escolhido é para a mulher que está cansada de existir pela metade dentro das relações, onde ela dá tudo e que está pronta para começar a se escolher de verdade. O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada. Você merece ser vista e tudo começa com você mesma se enxergando. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.